meditação de hoje tem como título Por que pedir o Espírito Santo? Para que nos deve pedir? Para que nos deve buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida? É certo, queridos, nós vivemos um momento de uma grande crise. Não somente crise econômica, mas também crise espiritual. Não te dá conta de que cada vez mais o mundo evolui, avança, nos está mais perto do fim e também nos está envolvido no mundo de secularização constante, no qual cada favoriza o desenvolvimento espiritual. De sorte que não está sentindo na nós viver que o cristianismo que muito tem um lugar na nossa sociedade. Por quê? Porque o mundo anda secularizando-se e torna cada vez mais capitalista, e então o que prevalece é o poder econômico, financeiro e outros, mas o valor espiritual declina cada vez. Então, Jesus Cristo, sabendo disso, fazendo uma proposta que não está encontrada no livro de São Lucas, no capítulo 11. São Lucas, no capítulo 11, no verso 9 e no verso 13. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Verso 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus Cristo, nesse texto, incentiva os cristãos a orar, a pedir, suplica para o Espírito do Senhor, para o Espírito Santo na vida do crente. É o facto que o Espírito Santo é uma necessidade de todo ser humano. Que importa se crença, que importa se cultura, que importa se etnia. Tudo nós, como ser humano, não tem necessidade do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Por que o Espírito Santo é tão importante na vida de um homem, na vida de uma pessoa? Por que Jesus Cristo insiste tanto? Pelo menos no verso 9 a 13, não encontra ali uma série de imperativos. Nos pede, nos busca, nos bate e nos encontra. Por que Jesus Cristo insiste tanto sobre isso? É porque, de alguma sorte, o Espírito Santo tem uma importância capital na vida de um crente, na vida de um cristão. Para todo quem que deseja, vive uma vida de cristianismo autêntico, o auxílio do Espírito Santo é imprescindível. Nunca pode viver uma vida de cristianismo autêntico de acordo com a vontade de Deus se nunca tem auxílio do Espírito de Deus. É preciso que não faça assim como Jesus Cristo tem pedido a nós. Se me falava no início, nós vive numa crise talvez que nunca antes não tenha visto, uma crise que assola o mundo, que tem dado um outro rumo, se pode falar assim, ao mundo. Na poucos dias ou na pouco tempo, amados, tudo aquele que nos conche, que tenha um desenrolar normal, hoje nós estamos olhando de maneira diferente. Houve uma mudança na tudo aquilo que nos faz como atividade. E mesmo, queridos, nos compreende que tudo é crise, tudo é males que assola o mundo e tem como causa o pecado. É o pecado que está causa tudo isso ali. E então, Deus deseja que nós não tenhamos com nós o auxílio do Espírito Santo para que nós não podemos superar, para que não pode sobreviver nesse momento de crise. Seja qual for a crise que nos está envolvido nela, é preciso
que o Espírito Santo esteja na nossa vida, para que nós não seja vencedor. E Jesus Cristo apela isso com tanto ênfase, no qual ele menciona no livro de São João, capítulo 16, no verso 7, que está falando: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus Cristo põe ênfase ali, é preciso que me vai para que pode bem o Consolador. Tem que vai para bem o Consolador. E horas que não lê palavras de Jesus Cristo, está pedindo, está incitando a oração, a pedir o Espírito Santo. E depois está afirma, ele tem que vai para o Consolador, pode bem. Então pergunta, por que é tão importante assim? Por que Jesus Cristo insiste tanto assim? E amados, ele mesmo, Jesus, está falando que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará a toda a verdade. É preciso que nos esteja no caminho da verdade. É preciso que nos anda na verdade, que nos vive a verdade. E isso só é possível se o Espírito Santo está conduzindo. Então, citação no livro de Atos dos Apóstolos, na página 50, que está falando o seguinte: uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Se o Espírito Santo é tão importante na nossa vida assim, por que que nunca está sentindo fome e sede? Por que que nunca está anseia? Por que que nunca está deseja ter com nós o Espírito Santo? Uma pergunta que não deve refletir na ele. Se o próprio Jesus está considera tão importante o Espírito Santo na nossa vida, por que que nós nunca está anseia ter o Espírito Santo que Jesus deseja tanto concedendo ele? É maior dádiva que nós não podemos receber. Jesus compara uma coisa. Ele fala assim: nós que é homens maus, nós está querendo boas coisas a nossos filhos, nós imaginamos quanto o Pai anseia da nós o Espírito Santo, ou da Espírito Santo para aquele que pede. É maior dádiva, porque quando que não recebe o Espírito Santo, ele traz com ele tudo outros dons espirituais. Tudo que nós não precisa para nos mantimento espiritual, o Espírito Santo traz com ele. Então, a citação continua dizendo, olha lá, por que não falamos sobre ele? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que aos pais a dar boas dádivas a seus filhos. Cada obreiro devia fazer uma petição a Deus para batismo diário do Espírito Santo. Então, Jesus dá um acento particular a isso, e o Espírito de profecia também dá acento a isso, a importância do Espírito Santo na nossa vida. Uma outra importância do Espírito Santo, Jesus Cristo tem mencionado, quando que ele fala, ele vos guiará a toda a verdade. Amados, sobretudo para nós que vivemos em tempo como hoje, a necessidade do Espírito Santo na nossa vida revela-se mais urgente do que nunca. Por quê? Porque nós vivendo num tempo, assim como o apóstolo Paulo declara, um tempo difícil. Não precisa mais do que nunca o Espírito Santo. Por quê? Que não precisa do Espírito Santo hoje mais do que nunca. Não te recorda que no livro de Apocalipse, João está falando o seguinte:
ai de terra e mar. Por quê? Porque o diabo desceu até vós com grande ira. Por quê? Porque sabe que pouco tempo resta-lhe. E nos últimos tempos, se Satanás tem trabalhado arduamente para levar almas à perdição, nos últimos tempos Satanás redobra seu esforço para manter pessoas para longe da verdade, para manter pessoas para longe de Deus, para levar almas cativas. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo resta-lhe. E sabendo que pouco tempo resta-lhe, ele redobra seu esforço no trabalho para levar almas à perdição. E então, queridos, só nós é possível manter de pé quando não tem auxílio do Espírito do Senhor. Então, a citação da fala o seguinte: o Espírito Santo conduz a igreja, mantendo-a fiel à verdade, sustentando-a para que as portas do inferno não prevaleçam. Não precisa irremediavelmente suplica, busca para poder do alto. É preciso, queridos, que nós nos mantemos uma fé viva no meio de uma sociedade que se requer capitalista e secularizado, uma sociedade que não favorece muito o desenvolvimento da vida espiritual. Não faz uma pequena análise para nós de uma coisa. Horas que assunto é assunto espiritual. Horas que assunto é a palavra de Deus. Horas que assunto é Deus, não tem menos aderência de pessoas, não tem menos aceitação. Por quê? Nunca nos pergunta isso? Por quê? Que quando se trata de assunto de Deus, tem menos adesão de pessoas. Porque Satanás está trabalhando. Satanás está fazendo de sorte que Deus é visto como um elemento ou algo que não te recorre a Ele no último caso. Mas não precisa de Espírito Santo para conduzi-lo, de sorte que porta do inferno que prevalece contra a igreja. O Espírito Santo conduz todos os homens e mulheres de todos os tempos na busca da verdade. É Ele que planta as sementes do verbo de Deus por toda parte, fazendo com que os cristãos abram os seus olhos e seus corações para identificar e valorizar o bem que é feito onde quer que esteja. O Espírito Santo é o colírio dos cristãos. Por isso que ele não é de flama, não deve orar para ele, não deve falar sobre ele, não deve pregar a seu respeito, não deve passar tempo implorando a Deus para conceder-nos o poder do Espírito Santo. Para que fim? Para que nós nos mantenhamos de pé e também para que nós não podemos dar testemunho ou testemunhar. Então o Espírito Santo concede aos cristãos o poder para testemunhar. Assim como está escrito no livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, todo mundo conhece esse verso, fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, quando que o Espírito Santo está na nós, ali não tem poder de testemunha. É preciso, queridos, que nos busca, é preciso que nos implora, é preciso que nos pede com insistência. Porque quando que Jesus Cristo fala, Deus está mais disposto a dar seu Espírito Santo àquele que pede. O sentido daquele verbo pedir, no verso 13, tem um sentido de continuidade, insistência. Pede, que pede um mês e desiste. Continua pedindo, até que não termina a obra que Deus tem comissionado a cada um de nós. Queridos,
Percebe se não te considera, mas para mim é uma situação triste. Percebe que apenas 2 ou cerca de 2% de população nacional é adventista, 2%. Quer dizer que existe uma grande massa de população nacional que ainda aceita a verdade sobre o sábado, que aceita a mensagem do advento, que aceita um estilo de vida conforme aquele que a Bíblia te descreve. Quer dizer que não tem de trabalho quando faz. E isso, para não poder fazê-lo de maneira valiosa, é preciso que não tenha o poder que vem do alto. 2%. Cerca de 2% de população nacional tem aceitado a fé e tem aceitado a mensagem do advento. Então, queridos, mais uma citação que está falando o seguinte: é o Espírito Santo que dá aos cristãos a disposição para testemunhar de Jesus. Fecunda uma vida santa nos filhos de Deus, nos filhos da igreja. E talvez ali não pode compreender por que Jesus insiste tanto. Não pode compreender por que Jesus dá um lugar privilegiado para o Espírito Santo. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo, ou o Consolador, não virá. Então, Jesus Cristo está mostrando a importância. Também, o Espírito Santo é o penhor da salvação, ou é a garantia da salvação. Não pode ler no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 13. Efésios, no capítulo 1. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o apóstolo Paulo está falando que o Espírito Santo é o penhor, deve ser, não sabe dizer que é penhor, é a garantia da salvação. No cremante, na lista dos salvos, no cremante, no caminho da salvação, no caminho da verdade, apóstolo Paulo falando que não foi selado com o Espírito Santo, que é o penhor da salvação eterna. Também não pode encontrar no livro de 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 22, nós estamos lendo depois. Então, queridos, vivendo nesse mundo mau e pecador, nesse mundo cheio de maldade, nesse mundo cheio de corrupção, cheio de coisas ruins, Ellen White está falando, na Desejar de Todas as Nações, capítulo 670, olha lá, página 671, ele está falando o seguinte: o poder do mal se estiver fortalecendo por séculos, e alarmante, ou seja, olha, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da Trindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder, do divino poder. É o Espírito Santo que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. Ele, por meio do Espírito, ou seja, é por meio do Espírito que o coração é purificado, por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Tenho uma outra passagem, queridos, que é simplesmente poupa-nos de citação,
mas ele falou o seguinte, que aquele que está preparado hoje, que aquele que recebe a chuva, ou que aprecia a chuva temporânea, quando também chuva serádia, e que está em condições de receber a chuva serádia. Nós não devemos preparar-nos vida para receber a chuva serádia, porque o tempo é difícil e quando Jesus Cristo está volta, no deve encontra-se registrado no livro de vida do Senhor Jesus Cristo. O Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E a promessa pertence-nos a nós da mesma maneira que os primeiros discípulos. Mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Qual que é condições? Essa lista na Desejar todas as nações, página 512. Qual que é condições? Depois encontra algumas. Primeira condição, para que nós não podemos receber o Espírito Santo, é uma vida completamente consagrada a Deus. Uma vida completamente consagrada a Deus. Segundo, libertar-se totalmente do eu. Terceiro, descartar-se do pecado em qualquer das suas formas. São condições necessárias para que nós não podemos receber o Espírito Santo na nossa vida. Quarto, procurar a presença de Deus com todo fervor, humildade e mansidão. E para isso, queridos, no livro de São João, capítulo 7, verso 37, eu estou lendo na casa também, está falando que não deve ter anseio para Deus, não deve ter confiança na Deus, não deve obedecer a Deus em tudo. Ali está na Atos, capítulo 5, verso 32, e pedir constantemente a presença do Espírito Santo na nossa vida. Depois compreende que a vida de um cristão sem presença do Espírito Santo vale quanto? Vale nada. É preciso que nos mantenha na presença de Deus e que nos continua buscando, insistindo para que o Espírito Santo pode operar valorosamente na nossa vida. Amados, que Deus pode abençoar-nos, que Deus pode ajudar-nos a compreender, que Deus pode dar-nos a vontade e o poder de continuar buscando a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos seja testemunha de Jesus Cristo e que nos tenha um guia seguro e que nos tenha o poder de poder viver a verdade, porque o tempo está próximo. Satanás redobra seu esforço para levar almas cativas à perdição. E Deus quer dizer que nenhum de nós não perde, mas que todos nós, no arrependimento, não alcança a salvação.